Emily, mostra aqui. Olha que legal. É uma capivara. Chama capivara ainda. O que tá escrito aqui? Capivara. Ah. Capivara. Oi, vlog. Hoje é quarta-feira, dia 11. E vamos começar uma nova leitura por aqui. Na verdade, eu já comecei ontem. Li um pouco durante o dia. Li um pouquinho à noite também. E cheguei em 15% da leitura. E posso dizer que eu estou amando essa leitura. E eu estava com muita saudade de ler alguma coisa da Taylor. Obviamente, eu comecei a Atmosfera, que é o novo lançamento dela. E, gente, que sabor de livro! Para quem nunca leu nada da Taylor, é um pouco difícil de explicar como que é a escrita dela, porque ela é muito imersiva, parece que você é um personagem da história, tá? Isso de qualquer livro que eu li. E você quer acolher os personagens, sabe? Você quer brigar com eles, quer conversar com eles. Parece que você realmente está inserido dentro da história. E aqui não tá sendo diferente, mas o plano de fundo é uma coisa que eu sei o básico do básico, mas é um universo que, como vocês podem deduzir, né? É sobre NASA. E ela vai ser uma astronauta. Então, assim, é um universo novo para mim. E eu já posso falar para vocês que a Taylor fez uma baita de uma pesquisa aqui. Aqui a gente vai ter... Gente, se eu falar errado o nome dela, me desculpa. Mas é John, eu acho que talvez seja assim. Eu vou colocar aí pra vocês e vocês falam pra mim se tá certo. A nossa querida John, ela é uma astrônoma, porque ela tem uma conversa com uma personagem aqui, e pra mim não falar errado, então ela é uma astrônoma professora de faculdade. E o sonho dela sempre foi ser uma astronauta. Então, ela sempre tentou, né, em várias fases da vida, se candidatar, e não deu certo. Porém, chega um momento e ela consegue entrar para uma seleção e ela vai participar de um projeto novo que a NASA está criando. E aí, gente, eu achei tão legal que aqui a gente vai ter muita linha temporal. Então, tipo assim, a gente tem um ano, depois o próximo capítulo já pula para o outro e assim vai. Eu gosto bastante disso. Eu acho que deixa a leitura muito mais dinâmica. E aqui, então, a gente vai ter vários capítulos intercalados entre essas linhas temporais. E aqui a gente já consegue observar um pouco da John, que ela tem uma irmã, essa irmã acaba engravidando, e ela tem um apego muito grande pela sobrinha dela. Então, a gente vê o quanto ela sacrificou para poder estar onde ela está. A função dela na NASA, ela trabalha como Capcom. Basicamente, é o controle de missão que conversa diretamente com a tripulação no ônibus espacial. Então, ela está na Terra e ela conversa com o pessoal que está lá no espaço. Essa é a função dela. Então, ela sabe de tudo que tá rolando lá. E aí, no presente, acontece uma situação muito chata. Então, provavelmente, estou deduzindo que ela vai ter que ir para lá, porque a tripulação inteira não está respondendo. E como a gente tá vendo o passado ao mesmo tempo, eu já suspeito quem é a par romântica, e essa pessoa está lá no espaço. Então, acho que vai ser doloroso. E, ao mesmo tempo, deve ser muito bonito, porque a gente vai vendo ela se aproximando, vendo a Jo melhorando, né, a função dela até ela realmente se tornar, ter esse cargo específico. E eu tô adorando. Tô toda descabelada, toda acabada, pois está frio. Muito frio. Muito frio. Quantos graus tá? Eu nem cheguei a ver hoje. 15 graus. A minha sensação térmica é de 10. Enfim, chegou uma coisa aqui em casa essa semana, e eu acho que eu mostrei no outro vlog. Não, minto, eu acho que eu mostrei nesse vlog. E agora a gente tá fazendo os sorts. E a Emily está se divertindo aqui, organizando as cores pra mim. Gente, olha isso aqui, peraí. Mostra aí, Emily. Cara, os tons Muito lindo. são muito lindos. Eles têm uma paleta muito bem escolhida, porque chegou um outro kit de 120 da Touch e não é a mesma coisa. Jeito. Então, a gente tá amando. E ela tá ficando assim. Não é a folha adequada para isso, né? Tem coisa escrita atrás. Mas... Aí, Emily. Aí a gente vai pintar depois um desenho pra ver como que fica.
Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 13. E aproveitando que eu estou toda arrumada, eu queria vir fazer updates para vocês de Atmosfera. Eu não consegui engatar muito essa semana na leitura. Eu ainda estou em 22%, mas acabei de chegar na parte dolorosa dessa história. Aqui a gente vai ter duas linhas temporais, eu não sei se eu comentei isso com vocês. Então a gente vai ter o passado, o do como ela se tornou astronauta, e o presente, que é onde tudo tá acontecendo, onde a merda tá acontecendo. E o capítulo, é que aqui, gente, não é dividido por capítulos, cada capítulo tem uma data, então não vou saber falar pra vocês, mas o capítulo do dia fatídico, ai, que dor, que dor, que dor, que dor, juro pra vocês. Eu não imaginei que ia acontecer isso, eu suspeitava que seria algo assim, mas não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Tô muito ansiosa pra descobrir. Porque os pilotos da nave, né, estão lá, os astronautas estão lá no espaço e o nosso personagem principal tá aqui na Terra. Então, o que ela vai poder fazer pra ajudar, eu não sei. Né, a gente vai descobrir. Mas isso aqui, precioso. Muito precioso. Hoje eu vou sair com as amigas. E talvez eu consiga ler só amanhã. Veremos. Mas amando. Sigo amando. Uma promoção, na verdade. Mas eu achei muito fofo. É uma tiragem nova, mas o livro é velho. Cara, é muito lindo. O que é esse? Ah, esse é maravilhoso. Esses falam que é meio que parecido com o Daisy Jones porque tem fofoca. Pega ali, olha o tamanho. Eu não sabia que era desse tamanho. Mas o que é isso? É um livro novo que tá saindo, uma série na verdade. Nossa, mas as capas são lindas. Podia ser nada a ver. Tem um Mostra o seu. chocolate quente mais básico possível. Olha o meu. Que lindo! Que lindo! Tá muito gelado. Oi, gente. Acabamos de voltar do shopping. Mostrei pra vocês que a gente foi na Livraria Cultura. E assim, a gente não comprou nenhum livro. Lembra, aparece aí. A gente achou assim, da livraria, que tava com um preço muito bom. Pra uma livraria. Sim. Tinha livros de R$40. Tinha livro de R$39,90, ok? R$40. 44. De 45, tinha um livro de 50 e tinha alguns que eu sabia que na Amazon tava mais barato, mas que lá tava tipo por 60, R$70. Mas alguns livros conhecidos, os famosinhos, estavam muito baratos. Mas acabei que eu não comprei muito, porque eu já tava com a consciência pesada da Book Friday, então eu falei, não vou comprar. Ela até ofereceu pra comprar um livro pra mim, mas não achei nada que eu queria. Mas a gente não resistiu. E compramos Bob Good. A gente comprou o Conf mais Friends. 18. É. Que esse aqui tá na Amazon, que ainda vai vender, tá em pré-venda. Então, tá o mesmo preço, R$34,90. Tava R$34,90. Tá Os aí. originais lá tava 35. Tava 35.
Então a gente preferiu... Ai, gente, olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente não resistiu, cada uma comprou um. Aqui, ó. Cada uma comprou um livrinho. Deixa eu ver, eu tava Tem vendo. uns traços que tá mais claro. Tem uns traços que estão diferentes. Não entendi. Deixa eu ver. Enfim, é isso a nossa atualização. A gente ia na festa junina hoje, mas eu desisti. Desistimos, tá muito frio. Tá muito frio. Então, talvez só semana que vem mesmo. E agora a gente vai ler um pouquinho e ver o que vai jantar, porque não sabemos também o que a gente vai jantar. É isso. Vou aqui passar minhas marcações, ler. Nada mais atmosfera. 18, viu? Bem de boa. E depois a gente vai pintar Um babisco. um Barbie's Goods. E é isso. Emily, você vai pintar um desenho. Mostra aí qual é o desenho. Peraí, deixa eu terminar. Eu mostro. A gente comprou o mesmo caderno, né? Então a gente vai pintar o mesmo desenho, que é esse do rodeio. A gente vai pintar em sequência. Aí depois eu mostro pra vocês como que ficou o resultado final. Vai, mostra o seu desenho. Oh, Deus. Tadã! Sim. Deixa eu ver. Põe mais perto. Olha só, pessoal. O meu é de dia. Ela pintou até as bordinhas do desenho. Eu queria pintar a bordinha da folha também. Muito bom. E esse é o meu. Tadã, segundo ela, eu fiz de noite. De noite. Tadã. E é isso. E aí, moça, o que você tá fazendo? Hambúrguer. Que delicadeza, vai ficar muito bom esse hambúrguer. Com certeza. Aí ali tem as cositas. Eu tô com fome, anda logo. Tomar o bacone, você já... Esse copo é meu. Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 20. E eu trabalhei um pouquinho. E aí, agora, depois do almoço, eu queria ler. Porque eu estava lendo ontem. E aí, sabe quando você pega ânimo de novo na leitura? E você fala, meu Deus, preciso ler mais? Pois bem. Eu não consegui ler muito essa semana. Não li final de semana passado. Então, eu não engatei tanto na leitura de novo, mas eu cheguei agora em 50% da história e já fiz muitas marcações. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu tô usando tons bem pastéis pra combinar com a capa. E, gente, que dor que é esse livro. Porque, assim, as partes mais frenéticas do livro é quando se passa no dia atual, né? No dia que tá acontecendo o caos. E as outras partes, que é o passado, você conhecendo os personagens, conhecendo a história deles, eu acho que é muito doloroso porque no presente, com tudo que tá acontecendo, você e o passado, você vai conhecendo a história de cada um, você acaba se apegando aos personagens, entendeu? E, nossa. Ai, gente, juro, dessa vez a Taylor pegou pesado. E só que assim, o meu sentimento que eu tô tendo com os capítulos do passado, eu sinto que eles são um pouco mais lento, tá? Não é tão frenético, então assim, se lê, parece que demora um pouco mais pra passar as páginas. Os capítulos não são tão curtos, eles são um pouco longos porque eles são divididos em partes dentro de cada capítulo. Tem tipo uma divisãozinha ali, mas ainda assim são várias partes dentro do mesmo capítulo. Então isso faz com que o capítulo seja teoricamente grande, tipo em torno de 20 a 30 minutos. E então isso tá fazendo com que eu demore um pouco mais pra ler, mas
no contexto geral, eu tô gostando bastante. Tem muitos detalhes, então assim, toda a situação que tá acontecendo, ela escreve detalhadamente cada ação que a personagem tem que ter. No passado, ela explica, tipo assim, todas as fases que ela precisou passar para conseguir chegar a ser uma astronauta. Então, ela, tipo, ali destrincha parte por parte, tipo, caminho por caminho. Se isso é uma verdade, eu não vou saber dizer para vocês, porque, como eu falei, não sei nada sobre como é ser um astronauta, né? Quais são os tipos de prova que eles têm que fazer, quais são as regras, enfim. Mas se isso aqui for a pura verdade, ela conseguiu trazer muito bem isso para nós, de um jeito fácil de entender, né? Mas estou gostando bastante. Eu queria terminar esse final de semana, mas eu não sei. Talvez eu tente engatar bastante amanhã, porque eu preciso ler o livro do clube. Então eu preciso começar uma outra leitura essa semana. Mas assim, juro, eu acho que eu tô degustando o livro aos poucos, porque eu sinto que esse final vai me destruir. Hoje é sábado e eu inventei que eu quero fazer polenta mole com salsicha. Se isso vai dar certo, eu não sei. Normalmente eu só como polenta da minha tia, que é o que quem sabe fazer. Mas eu tô com vontade. Então eu pedi dicas para universitárias e vamos ver o que vai dar aqui. Medo, muito, muito, muito medo. Eu já coloquei água para ferver. Aí agora eu vou misturar o fubá aqui. Segundo elas é pra não empilotar. Estou cortando ela pra colocar na salsicha. E é isso. Tchan. Agora a gente vai ver se ficou gostoso. Que coisa linda! Deixa eu ver. Ajuda eu. Vamos pôr na linha pra nós ver. As de crochê. Cadê as linhas? A gente vai tentar fazer isso aqui. De bordado? Cadê? Ai, Cadê o exemplo, mãe, pra me mostrar? vai. Que a gente vai fazer. Ai, sei lá, a gente vai costurar no pano. Costurar não tem muito, não. Costurar, bordar, filha. Costurar. Aí minha mãe fez desenho Deixa eu pensar. e a gente vai tentar fazer. Aprender, já vou dar aula aqui, ó. Pra desenhar, pra bordar, ó. Já tô no terceiro ponto já, ó. Até parece. Ficou bonito. Oi, gente. Hoje é quarta-feira. Eu já fui fazer manutenção dos meus cílios. Eu sei que tá muito sol, mas é que tá muito, muito frio. Então eu vou aproveitar o restinho de sol que me resta, tá? Eu queria vir atualizar vocês que eu não consegui finalizar a Atmosfera. Eu parei em 60% do livro. E assim, eu sinto que eu estou me forçando a ler esse livro nesse momento. E não era o momento exato dele. Porque a história tá muito, muito boa. A escrita da Taylor, como sempre, é impecável. Mas não tá me fisgando do jeito que os livros dela me fisgam, sabe? E eu não quero estragar a minha experiência com esse livro. Então, eu vou dar uma pausa por enquanto. Até a parte onde eu cheguei, já aconteceu os momentos românticos. Talvez aconteça um negócio que eu fiquei me questionando no começo do livro.
e talvez seja por isso que a nossa personagem tá numa certa posição na empresa. Mas falta muito pouco para me acabar, falta menos 150 páginas e eu não estou conseguindo engrenar 150 páginas e, tipo assim, eu olhei um capítulo e já quero dormir. Então, eu decidi que eu vou começar outro livro, que é um livro que eu preciso ler por conta do clube que eu tenho presencial. Semana que vem eu vou encontrar as meninas. E eu não peguei o livro para ler, então eu comecei ele ontem, que é Os 100 Anos de Leni e Margot. Esse livro é o da Bru. E como que funciona o nosso esquema, não sei se vai dar para vocês verem, de leitura. A gente é em 7 meninas e cada uma escolheu um livro, que teoricamente as outras não poderiam ter lido. E a gente rotaciona esses livros. Então, por exemplo, vai ter várias marcações de outras meninas. Aqui já foram 3 que leram. E agora é minha vez. E aí, cada uma faz uma marcação com uma flag de cor diferente. Então, a gente consegue identificar quem foi que marcou aquele momento. É muito legal, porque às vezes tem marcações específicas que você fica se questionando por que aquela pessoa marcou aquilo. E, enfim, é muito legal. Esse livro aqui, só para contextualizar vocês, basicamente a nossa Leni é uma menina de 17 anos e ela está com câncer e ela tá na aula médica, onde não, pelo jeito pelo que eu entendi, esse câncer não tem cura. Então ela praticamente vive no hospital. E a gente já começa a história com várias reflexões sobre reflexões cristãs mesmo. E aí eu já fiquei assim, porque as meninas já tinham me falado que tinha uma senhora, e eu falei, cadê essa senhora que eu não estou vendo? E ontem eu cheguei no momento dessa senhora. Eu li 50 páginas. Eu li exatamente 50 páginas. Eu fiz uma meta de 50 páginas por dia, que eu sei que até domingo eu já tenho finalizado ele. E, gente, tô gostando bastante. Sinto que vai ser um livro bem dramático mesmo. Mas talvez seja isso que eu estava precisando, né? Não sei. E eu amei essa capa, vamos ver como que vai ser. Mas assim, senti que a Leni, que é a nossa personagem jovem, ela é um pouco, não vou falar desbocada, mas ela meio que fala o que pensa na cabeça, ela não tem filtro. E ela faz umas perguntas que você fica assim, meu Deus, de onde essa menina tirou isso da cabeça? Mas ao mesmo tempo você fica ali refletindo e dá risada, porque ela faz umas perguntas engraçadas. E vamos ver como que vai ser a interação dessas duas. Tô um pouco ansiosa, porque elas se conheceram de uma forma bem engraçada. E agora vai ser o momento que elas realmente vão ter um contato ali. Eu tô um pouco ansiosa. Aqui vocês conseguem ver, ó, as marcações. As minhas são vermelhas, depois eu mostro pra vocês. E é isso. Essas são as minhas leituras do momento. Tô tentando continuar lendo, não perder este costume, não é mesmo? Mas inventei um novo hobby, como vocês viram. Não consegui fazer muito dele, pois eu esqueci a agulha na minha avó. É isso. Eu trouxe as linhas, trouxe os tecidos e esqueci da agulha, a principal, não é mesmo? Então eu não consegui fazer mais nada. E a gente tá assistindo bastante filme. Eu assisti todos os filmes de Premonição, junto com a minha irmã. A gente assistiu Deus primeiro. Eu sei que eu tinha assistido algum, mas eu não lembrava qual. Então a gente assistiu Deus desde o primeiro e assistimos até o último, né, que foi o sexto. E assim, é uma série que eu gostei, mas não assistiria de novo, sabe? São filmes ok. Eu acho que os primeiros são melhores e o último. Mas é isso. Essas são as minhas atualizações de hoje. O que você tá escolhendo aí? Eu tô escolhendo a cor pra fazer. Deixa eu ver. Flor. Cor escrita. As nossas escolhas de hoje. Abre aqui. Nossos gastos de hoje. Ainda não. Aqui. Ecobag? Ecobag, aquela Que eu vou fazer. escolheu. Olha que linda. Aí a gente pegou o bastidor, tesourinha, agulha. A Emily pegou um pano. Aí eu vou escolher as cores das linhas pra gente fazer. Mas, gente, tem muita coisa. Meu Deus. E tem umas linhas maiores que a gente vai pegar pra lá. Oi, gente.
Chegamos em casa e eu queria vir mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que eu coloquei aqui. E foi muita coisa. Eu com a minha mãe, assim, acho que exageramos um pouquinho nas linhas, mas tudo bem. Eu vou mostrar as coisas da minha irmã, ela resolveu comprar. Primeiro que a gente comprou esse pacotinho de agulha, tem 20 agulhas aqui dentro, e foi R$9,90 mais ou menos. Aí ela comprou esses tons de linha. O que acontece? Tem a linha de meada, só que a gente acabou não escolhendo aquela marca, porque ia dar um pouquinho mais de trabalho, ela tem que destrinchar, tem que tirar as linhas, nanana, e essa aqui não precisa. Então a gente escolheu dessas. Aí ela escolheu esses tons pititico. Compramos uma tesourinha para cada uma. Obviamente a dela foi roxa. E aí ela comprou um guardanapo gigantesco. E o bastidor dela ela comprou o menorzinho. Esse aqui é de 20 centímetros. Ela comprou o guardanapo porque ela falou que ela queria treinar algumas coisas, então daí dá pra fazer no guardanapo. Aí eu comprei a eco bag, que aí aqui ela já tá desenhada, né? Então aí eu vou bordar por cima. Mas belíssima! Para não estragar. Aí das linhas. Pegamos verde, outro tom de verde. Pegamos 2 tons de azul. Um tom de amarelo. Vermelho. E marrom. Aí o rosa, lilás, a gente tem, porque minha avó também tem algumas linhas, então a gente vai meio que dividir. Por isso que a gente pegou esse rolo maior. Aí tem uma tesoura pra cada, que é pra mim e pra minha mãe. E eu peguei também essa linha menorzinha, porque ela tem um tom de vermelho misturado com rosa. E eu acho que vai ficar muito bonita nessas flores. Eu espero. E aqui os 2 bastidores. Esses são maiores, tá vendo? O tamanho da minha caneta. Que esse é de 23 centímetros. Esse é de 26. E da minha irmã é menor, tá vendo? Muito menor. Ó. Enfim. E aí eu vou bordar hoje. Finalmente. Aí vamos começar. Esse aqui eu acho que eu vou deixar um pouco mais pra depois, quando eu tiver bem craque, pra não fazer cagada. E aí eu tenho que terminar o guardanapo. Então eu vou testar os novos pontos que eu vou assistir naquele guardanapo. E é isso. Deixa eu mostrar aí, Emily, o que você tá fazendo. Eu tô fazendo uma rosa. Deixa eu ver. Aí ela fez todos os pontinhos. Tentei. Ó, mas essa folha ficou um arraso. E eu tô terminando. Eu detestei essa flor, mas esse miolo eu arrasei. Aqui eu tô fazendo assim. Não sei se eu amei, mas a gente vai continuar. E é isso, enquanto eu assisto The Big Bang Theory. A noite de Bobbie Goods. Sem internet? Sem internet. A tia ganhou um. Aí ela vai fazer o swatch. No! Luz. E agora a gente vai organizar pra pintar. Nossa, Emily, que música deprê, hein? Ai, a playlist de Bobbie Goods. Mostra o desenho pronto, cadê? Panda, uma vaquinha. Abre aí. Primeiro o Bobbie Goods do Gabriel. Ai, gostei aqui, fazer um coraçãozinho. Deixa Gostei desse. Você pode O fazer artista com novo da branco família. esse. Pintar O coração, inteiro né? vermelho e fazer branco. Ah, ficou bonito. Parabéns. E o seu, Emily, cadê? Ai, calma. É que eu já tô fazendo outro desenho. Tô fazendo outro desenho. Isso que ela nem acabou. Vamos continuar. Eu estou continuando. Ainda não acabei.
Oi, gente. Hoje é quinta-feira, são 10h30 e eu finalizei os 100 anos de Leni e Margot. E nossa, que leitura confortável, sabe? Não é uma leitura que é leve, mas é uma leitura ao mesmo tempo divertida, que traz várias reflexões, que você se apega ali aos personagens, você se emociona junto deles. E, nossa, foi uma leitura muito gostosa e grata, me surpreendi bastante. Eu finalizei no Kindle, né, e preciso terminar de passar as marcações pra cá. Mas, gente, me surpreendi bastante com essa história, não esperava. Que, por mais que o tema seja muito pesado, né, aqui a gente tem 2 pacientes terminais, e você fica ali pensando, meu Deus, o livro vai ser drama, dor e sofrimento, mas não. A Leni mesmo é uma personagem de 17 anos e ela é muito engraçada. Ela é uma personagem muito curiosa, então ela sempre tá questionando tudo e a todos. E a Margot é aquela senhora que você amaria ter como vizinha. Me lembrou muito minha avó, muito querida. E ver elas contando, né? Porque aqui a gente vai acompanhar as duas, mas a gente vai conhecer a história da vida delas. Então elas vão contar várias coisas que aconteceram ao longo dos anos para elas estarem onde estão. Então existe uma personagem por trás da paciente, né? Por trás das meninas dentro do hospital. E a Margot, gente, a história de vida dessa senhora é assim, meu Deus, juro. É muito linda. E o final é assim, sabe? Ao mesmo tempo que é triste, que a gente já esperava, aqueceu meu coração, porque não esperava. E gostei bastante, bastante. Dei 4 estrelas. E realmente, assim, não é um livro para você ler em qualquer momento, pois você tem que estar muito bem, né? De mental, assim, e emocional, mas é um livro que vale a pena. Eu surpreendi para vocês. Agora, referente à atmosfera, gente, eu parei em 60, tô vendo aqui no Kindle, eu parei em 62%. 62%. Não li mais, foquei realmente só nesse livro e pretendo terminar ele hoje durante a viagem, porque estou indo para São Paulo. E vamos ver, eu finalizo ele com vocês no próximo vlog, mas é isso, empaquei naquela parte e assim, não é um livro que estou detestando, muito pelo contrário, adorando como sempre a escrita da Taylor, me conectando com os personagens, mas eu acho que eu não estava no momento adequado para esse livro, então não quis estragar 100% da experiência, porque eu já estava ali meio que me forçando na leitura. Eu falei, não, vou dar um pause e assim, quando eu tiver com vontade, eu leio e continuo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Até uma próxima. Beijo. Tchau!